A gente vai falar sobre um tema muito interessante, tá? Deixa eu tirar ele aqui. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, tá? Relacionamento na pandemia, gente. Vocês... Ah, tá, descobri, tá conectado na caixinha de som. Ah, Excelente. Ao vivo tem dessas coisas, né? eu não acredito, gente. É porque estava conectado ali na caixinha de som e a gente não sabia disso. Olha que confusão. Mas assim, é ao vivo e acontece essas coisas É mesmo. tudo muito novo, né? Mas vamos lá. Então a gente está vindo aqui esse horário, tá? Porque a gente estava trabalhando e é muita coisa assim para dar conta, mas mesmo assim a gente tem compromisso com vocês toda segunda, quartas e sextas. E sempre vai ser assim. A intenção é vir às 20 horas em ponto, mas se não der pra gente vir às 20 horas em ponto, mas a gente vai vir, tá? Nem que seja um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas a gente sempre avisar vocês. Então é isso, por isso que tá começando a live agora. Então a gente vai falar sobre relacionamento na pandemia. Saiu uma matéria aí, gente, e todo mundo tá comentando sobre, porque na verdade aumentou a quantidade de sexo, de muita frequência sexual. Só que, tipo assim, e também as mulheres, estava um índice enorme de mulheres querendo ter filho antes da pandemia, e esse índice caiu, né? Caiu porque, assim, ficar juntinho com a pessoa que trabalhava ficava um tempo fora, agora está dentro de casa e se cuidando, e não está tendo tempo, assim, não pode ir para o trabalho, então a frequência sexual aumentou, só que isso não quer dizer que esse sexo vem ser prazeroso, né? Esse que é o problema, por isso que está vindo o divórcio. Como pode falar? Pode deixar que isso aqui é meu controle. Esse negócio aqui. Muitas vezes o sexo é utilizado como anestésico. Então, muito sexo não quer dizer que o casal está conectado. Pelo contrário, às vezes o sexo é só uma maneira de preencher um buraco ou não lidar com algo que precisa ser tratado no âmbito psicológico, afetivo. Muitas vezes o sexo é utilizado como uma fuga. Você não está aparecendo lá, não. Você está se escondendo. Eu vou ter que sair aqui. Pode falar que eu vou pegar alguma coisa. Vou ter que passar para lá. Então, muitas vezes o sexo é utilizado mesmo como um anestésico, para não lidar com as questões que precisam ser lidadas, ainda mais nesse âmbito de pandemia, que ainda não acabou, né? A gente está num processo ainda. E muitos casais intensificaram a convivência. E com a intensificação da convivência, se o casal não tem, se cada par não tem controle emocional e não sabe dialogar, os conflitos irão aumentar, e quanto maiores os conflitos, maiores a possibilidade de desgaste, e quanto maior o desgaste, mais pesada, mais tóxica, mais ruim fica o relacionamento. Então, se o casal não entender que eles precisam, de fato, de aprender a se comunicar, que muitas vezes a comunicação é violenta, e entender que não é saudável utilizar o sexo como anestésico, o problema vai continuar. O problema vai continuar e a tendência é aumentar a dificuldade do... Ela tá mexendo um monte de coisa que eu tô desconcentrado, entendeu? Então é isso. Fica... Agora sim. Aí você faz até eu me perder, você mexendo um monte de coisa aqui próximo. Mas, isso aí, gente, tá é a relação da pandemia. Tá vendo aí o estresse aí na pandemia? Tá vendo? Se não tiver um controle emocional, é ao vivo ainda, tá vendo? Como é que as coisas acontecem? Então, um caso desse, por exemplo, poderia gerar um conflito, porque eu me desconcentro quando alguém fica se mexendo, ou fica fazendo um monte de coisa ao meu lado e não foca. Então, eu fico pé da vida. Como assim? Eu preciso de me concentrar. E a pessoa do meu lado fica me chamando, fica falando as coisas, fica mexendo. Isso me tira do sério. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar bravo? Vou... Aí ela começa... Se não fizer do jeito que eu quero, Deus me livre. Tá vendo? Doido. Aí vira o quê? Aí você tem que o quê? Levar um pouco na esportiva e arrumar uma maneira de solucionar isso. Conversar
para chegar a um ponto de equilíbrio, para não gerar um ponto de conflito que vai gerar uma tensão, e isso pode ocasionar em brigas, em vários problemas. E, no geral, o que acontece? Essas coisinhas assim, os casais eles vão acumulando isso e não vai tratando, vai jogando para debaixo do tapete, vai jogando, vai jogando. Aí, numa época de pandemia, numa época que se intensifica o tempo que eles estão juntos, surgem os conflitos e os defuntos são ressuscitados. Aí você tem que lidar com um monte de defunto ao mesmo tempo, ou seja, um monte de emoção acumulada, um monte de dificuldade não tratada, um monte de coisinha que não foi lidada no momento. Aí surge aquele furacão de coisas e se o casal, se cada par não tem controle emocional e se não tem uma boa capacidade de diálogo, se não é criativo e não é empático, o que vai acontecer? Discussões, brigas, desgastes e, como tem acontecido, muitos casais se decidem em divorciar. O número de divórcios nas grandes metrópoles, desde o início da pandemia até o momento atual, em algumas metrópoles dobraram, em outras 50%, 80%. Então, o que surgiu aí? Foi a pandemia que gerou o divórcio? Não. A pandemia simplesmente evocou algo que estava lá latente e trouxe à tona. Aí os casais tiveram que lidar com aquilo que sempre evitaram, com aquilo que sempre deixaram de lado e colocaram panos quentes. Aí a pandemia trouxe aquilo à existência e tiveram que lidar com tudo aquilo ao mesmo tempo. E como é desafiador, e muitos não querem de fato procurar um profissional, porque precisa, muitas vezes o casal não dá conta mesmo, porque é tanta mágoa, é tanto problema, é tanta situação não tratada, é tanta mágoa, é tanto ressentimento, que eles começam a conversar, na verdade eles não conversam, né? Eles entram num duálogo para ver quem vence a batalha. E nessa batalha, entre mortos e feridos, ninguém fica bem, o relacionamento fica cada vez mais pesado e os divórcios tendem a aumentar. Porque como viver uma relação a dois que a todo tempo está desgastante? Que você olha para a pessoa do seu lado, você se sente mal. Você olha, você vai conversar, vai pedir alguma coisa para a pessoa, você já fala de uma maneira assim meio explosiva ou ignora a pessoa. Imagina essa pessoa vivendo 24 horas no mesmo lugar, dormindo na mesma cama. Se torna quase impossível viver assim, né? Então, é totalmente compreensível que o número de divórcios tenha aumentado. E, repito, não é a pandemia que aumentou o número de divórcios. A pandemia apenas trouxe à existência questões do casal que antes estavam escondidas, que antes eram evitadas. Como o contato era menor, a tendência é que isso não acontecesse. Como na pandemia o contato aumentou, a frequência e a intensidade que eles estavam juntos aumentaram, aí as questões os problemas são evocados, as dificuldades são vindas à tona, e se o casal não tiver uma boa capacidade de gerenciar conflitos, eu estou vendo aqui, ela mexendo aqui, eu estou aqui, né? Mas tudo bem. Essa boa capacidade de gerenciar conflitos, de fato, a tendência é que o relacionamento fique cada vez mais pesado, fique cada vez mais difícil a convivência. Tem alguém aqui que sofreu com a pandemia? Algum casal, alguma pessoa que teve alguma dificuldade na pandemia? Se puder, coloca alguma sim ou não, como que foi a comunicação durante a pandemia. Vai colocando para a gente poder interagir aqui. Então, a pandemia, ela pode ser tanto uma oportunidade do casal se aproximar e de desenvolver uma relação mais profunda, ou um ponto de ameaça, em que surge uma ameaça pessoal e os casais tendem a se distanciar. Mas, no geral, o que acontece? O casal vai vendo aquilo como uma ameaça, eles tendem a cada vez mais se distanciarem. E muitas vezes a pandemia poderia ser o quê? Uma oportunidade de aproximação e de crescimento. Mas, para isso, precisa de maturidade. Para isso, precisa de olhar para a pandemia não como algo que surgiu para destruir o relacionamento,
mas na verdade pode ser uma oportunidade de olhar para aquilo que sempre se evitou olhar, mas que é preciso olhar. Porque é o que a gente sempre coloca. Relacionamento é ciência. Ciência tem métodos. Se eu não sei me relacionar, o relacionamento vai ficar cada vez pior, vai ficar cada vez mais pesado. Se eu não entender as minhas dores, se eu não entender os meus recursos, e não entender da minha parceira ou do meu parceiro, a gente vai viver numa guerra frequente. Aí você vai perguntar para os casais, de 1 a 10, qual a nota que vocês dão para o seu relacionamento? Alguns dão 3, alguns dão 4. Aí eu pergunto bem assim, o que vocês estão fazendo para melhorar o relacionamento? Ah, a gente não tem tempo, a gente trabalha muito, Então, continue tendo um relacionamento mais ou menos. Gente, não tem mágica. Não tem mágica. Se o casal não assumir a responsabilidade em construir um relacionamento próximo, não vai acontecer por passe de mágica, não. Não adianta. Se não assumir a responsabilidade por fazer o relacionamento ser próspero, ele vai continuar do jeito que está. Se não assumir a responsabilidade de sentar e conversar de maneira empática, colocar os pingos nos is, como dizem, e olhar o que a gente pode fazer diante dessa comunicação. A comunicação de muitos casais é extremamente violenta. Extremamente violenta. Não se consegue conversar, na verdade. É um processo de acusação, é um processo de anulação do outro. A comunicação também é uma ciência, sabia? Cerca de somente 7 a 8% da comunicação é verbal. A maior parte é não verbal. Se eu não entendo que o meu tom de voz e que os meus gestos falam muito mais do que as minhas palavras, eu vou tender a me comunicar mal. Se eu não entendo que eu preciso de conversar com a pessoa que está do meu lado, mas fazer um convite à conversa, não uma imposição, porque às vezes fala assim, de uma forma assim, parece até amena, mas o olhar da pessoa e a comunicação não verbal, o olhar é uma comunicação não verbal, né? Os gestos e o tom de voz dizem de uma violência, de um autoritarismo grandioso. E a outra pessoa sente, percebe. Então ela vai se defender também. E você entende? Porque, no geral, o que acontece entre os casais, pelo menos baseado na nossa experiência clínica, é o quê? Que eles estão num duelo constante. Eu estou certo? Eu que tenho mais dor? Olha o que você fez comigo. Olha o que aconteceu. Você lembra daquele dia que você não fez isso? Você lembra daquele dia que era para você ter me defendido? Você lembra daquele dia que era para você ter feito isso? Você lembra daquele dia que era para ter me dado mais atenção? É um monte de cobrança. Aí não há comunicação, há só acusação. Acusação é só punição. Muitos pares ficam punindo o outro de uma forma como se a punição fosse um instrumento de educação. A punição não é um instrumento de educação. A correção, sim. Se eu corrijo educando, a mesma coisa. Se eu corrijo uma criança, se eu só puno ela, se eu só dou um castigo e não educo ela, ou seja, eu explico para ela o motivo pelo qual ela não deve fazer o que está fazendo e ensinar ela o correto, se eu só puni-la, ela não vai aprender. Pelo contrário, ela vai crescer e ela vai crescer com questões emocionais maltratadas e isso vai repercutir na vida de jovem, de adulto dela. Toda correção deve vir logo seguida de um processo de educação, porque senão vira um instrumento de tortura. Não adianta só punir. Então, nas relações de casal, há um monte de punição e pouca educação. Se você continuar punindo o seu parceiro ou sua parceira com o objetivo de fazê-lo mudar, ele vai piorar. Porque nós tendemos a piorar quando alguém nos obriga ou nos pune a fazer, ou usa da punição ou de uma chantagem emocional querendo que a gente mude. Nós temos o poder de piorar as pessoas, não de melhorá-las. Entenda isso. Nós temos o poder de melhorar a nós mesmos. À medida que a gente melhora a nós mesmos, a gente começa a se relacionar melhor com os outros e assim o outro também tende a melhorar. Mas o outro não vai melhorar por uma imposição. Ele vai melhorar se ele entender, poxa, eu preciso de melhorar, porque isso vai ser bom para a minha vida e para o nosso relacionamento. Senão, o outro não muda. Na realidade, ninguém muda por ninguém. A gente muda porque tem uma situação que está talvez dolorosa, que está machucando muito. Então, por mim, em primeiro lugar, eu vou modificar
porque senão esse momento tende a piorar. Aí você pode falar, nossa, Jonathan, mas que egoísmo, não sei o quê. Vamos ser sinceros? Em primeiro lugar, a gente pensa em nós mesmos. Aí a mãe vai falar bem assim, eu penso primeiro no meu filho. A mãe é algo à parte, né? Vamos colocar a mãe assim um pouco de lado, porque a mãe realmente é algo à parte. O amor de mãe é algo à parte. É algo que não dá para comparar aqui. É uma coisa é um mistério, é uma coisa. Enfim, eu não consigo nem explicar. Eu me sinto constrangido pelo tanto que minha mãe me ama. Entendeu? E muitas vezes eu não mereço isso. Considero. Mas vamos colocar aqui na questão da relação de casal. O outro está pensando o quê? Na felicidade dele, no bem-estar dele, na qualidade de vida dele. E vice-versa. E, gente, não tem nenhum problema quanto a isso. Desde que eu não utilize o outro como uma forma de eu satisfazer as minhas próprias vontades e usar o outro como objeto. Aí também não é saudável. Agora, eu pensar em mim, não tem nada de ruim nisso, pelo contrário, isso é favorável. O que não é favorável é eu pensar só em mim e utilizar o outro para conquistar uma felicidade à custa do outro. Se é uma relação, ambos precisam estar bem. Ambos precisam estar felizes. Ambos precisam estar numa leveza. E como se constrói leveza? Aprendendo a controlar-se emocionalmente, aprendendo a se conhecer, aprendendo a se comunicar e aprendendo a ser verdadeiro. Diversos, a gente teve acho que foi uma semana que a gente teve uma conversa, né? Que a gente estava precisando de ter, que a gente precisou de ser muito sincero e falar algumas coisas que às vezes é difícil de falar. Mas só que é preciso falar para que aquilo não fique um fantasma na relação e, no momento ou outro, chegue uma situação, a gente evoque tudo aquilo no momento que não é nada propício de acusação. Então, é preciso ser verdadeiro. É preciso colocar confiança. Homens, nós sabemos, é difícil da gente conversar, né? É difícil da gente expor sentimento. É difícil da gente, de fato, sentar com a nossa mulher e falar, por quê? Para o homem é amedrontador, é desafiador lidar com o que ele sente, ele prefere fugir. Mas quando o homem tem a coragem de falar dos seus sentimentos, se ele está com uma mulher que o ama, eu estou falando aqui, se o homem estiver com uma mulher que ele confie e que ele tenha certeza do amor dele por ele, do amor dela por ele tem possibilidades e é favorável que ele se abra, que ele fale. Estou sentindo isso, está acontecendo aquilo, porque isso vai trazer uma leveza e para ela isso é importante. Saber muitas vezes o que está se passando, porque às vezes o homem está lá no canto, não fala nada, fica lá. E a mulher está só observando. E ela tenta perguntar alguma coisa para ele, não sei o quê, fica evitando. Por que não conversa? Porque enquanto os homens não aprenderem a lidar com os próprios sentimentos, dificilmente ele vai conseguir se abrir com as mulheres, com a mulher dele. Dificilmente ele vai conseguir expor o que ele sente. Porque para ele, sentir é constrangedor e amedrontador. E para muitos homens é não ser homem. Sentir é oposto a ser homem. O que é uma crença limitante, né? Porque sentir é alguma coisa de humano. Humano, homem, humano, mulher. Mas só que numa sociedade que diz homem não pode sentir, o homem se acha não másculo e não homem se ele expressar o que sente para a mulher, como se isso fosse um demérito ou uma inferioridade. Na verdade, isso é ser muito corajoso. Mas precisa de um processo de amadurecimento. Mas, homem, quer de fato se abrir com sua mulher? Quer de fato falar dos seus sentimentos? Primeiro, é importante que você aprenda a lidar com eles por conta própria. Se está difícil, procura um profissional. Procura alguém que possa te ajudar a lidar, porque sentimentos não é nenhum monstro. Talvez você não tenha sido educado a lidar com os seus sentimentos. Isso não é nenhum problema. Pelo contrário. Antes de ser psicólogo, comigo também era a mesma coisa.
Eu aprendi a lidar com o que eu sinto e entender que não tem problema nenhum eu expressar o que eu sinto, à medida que eu fui estudando e fui compreendendo e fui vendo o resultado positivo que aquilo tem para o meu aspecto emocional. Grande parte dos homens, na verdade 99,999%, que não expressam o que sente, que não aprendem a lidar com seus sentimentos, eles vão buscar fugas. Eles vão buscar, seja fugas em vários caminhos. Pode ser numa relação extraconjugal, pode ser em beber exageradamente, pode ser com o uso de entorpecentes, pode ser com querer sexo de maneira exagerada, porque, gente, não tem jeito. Tudo que entra precisa de sair. É assim com o corpo, com o alimento sólido, e é assim com as emoções. Se um homem vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai engolindo um monte de coisa, passando um monte de problema, vivendo um monte de situação, e ele não encontra um caminho para canalizar isso de uma forma saudável, ele vai explodir. Ou ele vai explodir com a mulher, ou ele vai explodir buscando fugas diversas, o que vai trazer consequências nada positivas. E, infelizmente, alguns desses homens dão fim à própria vida. Infelizmente. Entenda. Emoção é força. Tanto para te levar para frente, tanto para te levar para trás ou para baixo. Então, se eu não aprendo, se o homem não aprende a lidar com o que ele sente, ele vai ser controlado pelo que ele sente. E ele pode ter uma vida profissional super bem sucedida, mas quando ele está lá no relacionamento com a esposa dele, ou quando ele está no momento sozinho lá, ele se sente o pior dos homens. Ele se sente aquele homem que, nossa, não me aguento. Eu tenho que buscar alguma fuga. Fica numa angústia e numa dificuldade de lidar com aquilo, que ele não encontra um caminho, um outro caminho a não ser buscar uma fuga. Mas a fuga não é um caminho saudável. A fuga é um caminho de evitação e é algo que só vai piorar. Quando a questão vir de novo, quando a angústia vir de novo, ele vai ter que usar mais daquilo que ele está buscando para fugir, para ter a mesma sensação de prazer. Se torna uma droga. O vício acontece como? A pessoa precisa de usar cada vez que ela utiliza, ela precisa de utilizar uma dosagem maior para ter a mesma quantidade de prazer e alívio. Daí surge o vício. Ela vai ter que utilizar cada vez mais droga para ter a mesma quantidade de prazer e alívio daquela angústia. Então, quando o homem não aprende a lidar com as suas emoções, com as suas angústias, ele vai ter que o quê? Utilizar de várias artimanhas, de vários artifícios para aliviar essa angústia, mas isso é só um paliativo. Ele vai ter que utilizar mais daquilo para lidar com a angústia. E como não vai resolver, ele vai continuar utilizando cada vez mais, e não encontra uma solução. O caminho da solução é tratar as emoções de maneira saudável. Como que eu trato? Procuro um profissional da psicologia que ele vai te ajudar a lidar com as suas emoções, vai te ajudar a gerenciar suas emoções, vai te ajudar a perceber que as suas emoções é sua amiga e não sua inimiga. Você entende? Então, se eu não aprendo, se o homem não aprende a lidar com as emoções dele, vai ser difícil dele estabelecer um bom relacionamento com uma mulher. Porque eu não sei se você percebeu. Mulher é muita emoção. Então, se o homem tem medo de lidar com as emoções dele, quando ele estiver se relacionando com a mulher dele, e a mulher começar a ser mulher, ele vai querer evitar o contato. Ele vai querer evitar a conversa. Então é importante aprender a lidar com as suas emoções, se você de fato quer lidar bem com a sua esposa, com a sua namorada, com quem quer que você esteja se relacionando. E mulheres, você quer dar um recado para as mulheres na pandemia? Eu quero e tem muita coisa para falar. Vou botar minha música aqui. Ai, ai. Porque você achou que eu não ia falar nada hoje? É ruim. Brincadeira, gente. Mas é isso mesmo, um casal na pandemia, tá? Gente, olha só, vocês, mulheres casadas, ou moram juntas, e tipo, seu marido está acostumado a sair de casa das 7 e voltar às 19 horas, ou às 20. E agora, por causa da pandemia, ele está em casa todo santo dia.
Como é que é isso? Como é que é isso? Como que é o marido que trabalhava embarcado ou por escala, tinha uma escala de ficar uma semana fora e alguns dias em casa, e ele todo dia está dentro de casa, gente. Como é que é isso, pelo amor de Deus? Que chatice, né? Que Tira esse homem desafio! daqui, pelo amor de Deus. Não, e tipo, ele tá em casa e todo santo dia o homem quer sexo. O que que eu faço? O que que a gente faz com isso, gente? Sério? Isso Pelo acontece? amor de Deus! E aí? Então, a questão toda é essa. E parece que as mulheres que queriam ter tanto um filho, agora o homem que está dentro de casa todo dia, a mulher desanimou. É isso aí que tá falando na matéria, né? E assim, a quantidade a frequência sexual aumentou, mas assim, a qualidade do sexo diminuiu. Aí sabe o que está acontecendo? Traição. Está acontecendo traição. Está acontecendo assim, da mulher desanimar, desgostar, e o homem perceber que aquela mulher não era a mulher da vida dele e querer se separar. É muito disso que está acontecendo. E não só isso, gente. O que era um homem que trabalhava para suprir as necessidades da família e, de repente, esse homem, essa mulher está desempregada, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, é essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Quantos desafios, né, essa pandemia nos trouxe? Quantos desafios? E eu acho ainda, né, que o sexo todo dia ainda é o de menos. A questão é, a pessoa não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Às vezes soltar o dinheiro para pagar aluguel, às vezes soltar o dinheiro para comprar o gás, às vezes soltar o dinheiro para comprar comida, e a pessoa fica desesperada do que fazer. Gente, não é todo o amor que suporta isso, tá? Tem que amar muito para você estar do lado de uma pessoa que não tem dinheiro, que está desempregada, sem nada, e não tem previsão de quando vai mudar de vida, tá? Tem que amar. E muito descobre que não ama o suficiente para superar. Tô errada, gente? Quero ver o comentário de vocês. Tô errada? E é isso mesmo. Olha lá os corações nisso. É isso. Uma coisa que falta muito na vida sexual dos casais é a novidade. Fica uma coisa muito mais do mesmo. E nós temos necessidade do novo, da imprevisibilidade também, gerar uma curiosidade, gerar algo. Se fica sempre a mesma coisa, pensa numa coisa. Você quer muito uma coisa. Depois que você consegue, o tempo vai passando e você vai perdendo um pouco de interesse, não é? Perceba, a gente é doido para ter uma coisa, aí compra, ficou um tempo, daqui a pouco aí você está querendo uma outra coisa. Porque nós somos seres desejantes. Nós estamos sempre querendo mais, desejando mais. Então, se eu fico numa vida sexual mais do mesmo, naturalmente vai ficar aquela coisa meio apagada, aquela coisa meio, sei lá, não sei nem o nome, nem o que é, sei lá, Sem graça. sem graça. Sem graça. Porque fica sempre má, aquela coisa vai, foi, daqui a pouco vai. E olha só o que acontece também, depois que, isso no geral acontece com os homens, né? Depois que ele teve lá a ejaculação, gozou, e a mulher também, ele fica do lado, ou levanta da cama e vai lá tomar banho. Esse momento seria de você ficar próximo da mulher, fazer carinho, dar um beijo, abraçar, ficar um tempinho, não sair com um cavalo, ó. Não pode utilizar esses termos, não, né? Mas olha só, é um negócio simples, mas que faz toda a diferença. Porque gera uma sensação assim na mulher, poxa, agora me transou, fez comigo, agora me deixou aqui, só já teve que querer. Mesmo que não seja essa a intenção do homem, pode não ser, é o que a mulher tende a sentir, porque, lembra, a mulher é um pouco mais emocional, tende a ser. Então, se aconteceu, já foi, fica um pouquinho lá perto, dá uns beijinhos, dá um abraço, fica próximo, depois sai. Não é fazer uma coisa igual os animais fazem, depois fez, não está mais agarrado lá, deixa a fêmea lá do lado. Olha só, o sexo, apesar de ter muito lado animal, o humano tem a capacidade de exercer o lado espiritual. O que é o lado espiritual? É entender que
O ser que está lá, que você acabou de ter uma relação sexual, não é um objeto. Então, é algo sagrado. A sua mulher é algo sagrado. O seu esposo é algo sagrado. Então, isso muda a qualidade do relacionamento, de um relacionamento sexual puramente físico, e leva para o lado espiritual. Poxa, essa pessoa me permitiu navegar pelo corpo dela, me permitiu compartilhar da energia dela, me permitiu estar com ela, estar com ele. Eu adorei você a palavra aí, navegar. Hoje você vai navegar? Hoje eu vou navegar. Quem não vai navegar? Navegar pelo corpo da sua parceira, do seu parceiro. Gostou do tema aqui, mas navegar, mas com calma, tranquilidade, ficar aquele gestinho assim no rosto, um beijinho. Aí depois que descansou um pouquinho, vai de novo. Ou vai até quantas vezes. Vai até quantas vezes forem necessário vocês quiserem, entendeu? Não, brincadeira, amor. Deixa quieto, deixa quieto. É só brincadeira, tá, gente? Eles sabem que o negócio é bom, entendeu? Por quê? Porque tem que ser também divertido. O sexo não pode ser aquela coisa de obrigação. Não, o negócio tem e desde o começo, vamos fazendo um joguinho de flerte, entendeu? Vai fazendo um pouquinho aqui, dá uns beijinhos ali, dá uns apertos, vai preparando. E no fim, depois vai para os finalmente. Você entende, gente? O sexo também não é uma coisa que a gente faz de qualquer forma, não é? Sexo não é sinônimo de penetração, é uma coisa. Isso aí às vezes nem precisa. Às vezes a gente nem precisa, fala a verdade, em alguns momentos nem precisa. Verdade. Não precisa. Tem outros caminhos. Só as preliminares é bom também, muito bom. Você pode ter orgasmos secos, né? Se você não conhece o orgasmo seco, você pode começar a pesquisar. Né? Tanto o homem quanto a mulher pode ter um orgasmo seco. Sentir prazer por todo o corpo. E também, gente, né, não é porque eu sou terapeuta sexual, né, o tântrica, que todos os dias a gente sente vontade toda hora. Não existe isso. E muitas vezes eu cheguei cansada do trabalho, né, amor, exausta, cansada, com os pés assim, doendo. E de repente um beijinho, né? Um beijinho lá. Acabou que eu me animei, cara. Me animei, ressuscitei. E às vezes é questão assim de saber como fazer, entendeu? Como, sabe, como chegar. Não é chegar assim, invadindo, impor, que tem que ser, né? Sim. Então, assim, eu tava, muitas vezes, né, já aconteceu de eu chegar cansada do trabalho e eu não querer fazer nada, né? Só dormir. E de repente ele chega de uma forma que desperta, aí sim, dá vontade de fazer. Exatamente. Né? E foi sempre assim? Não. Claro que não. De tanto estudar, de tanto ler, de tanto auxiliar a casar, é uma coisa que eu tendo a fazer naturalmente. E vai chegar um momento que mesmo eu fazendo isso... Tá, mas calma aí, antes de responder, deixa eu concluir aqui. Para de me interromper. Tem alguns momentos que mesmo eu fazendo esse caminho, até ela desejar mesmo, se entusiasmar e a gente poder ter uma noite de amor maravilhosa, às vezes um dia também, há momentos que mesmo assim eu percebo que ela não está disponível. Aí o que eu tenho que fazer? Respeitar. E ela também entende que, a depender do tempo também que isso ficar dessa forma, isso vai ficar difícil para mim. E isso vai me levar a uma dificuldade também em alguns quesitos da vida. Então, o homem entende a mulher e a mulher entende o homem. Então, nesse processo, está ela aqui me interrompendo. O que é que você quer falar? Fala. Gente, a gente não falou no início, mas vamos falar no finalzinho dessa live aqui agora. No dia 4 de fevereiro, tá? A gente vai ter uma super aula grátis. A gente vai ensinar uma massagem orgástica que é unissex, serve para o homem, serve para a mulher. Vamos ensinar uma meditação orgástica que serve para o homem, serve para a mulher também. E que vocês podem estar praticando na hora ou, né, ou só decorar os movimentos e fazer em casa, gente. Que vocês vão ter resultado na mesma da hora, entendeu? É fantástico.
Mas só que essa live, como mostra um pouco de nudez, a gente não tem como fazer aqui no Instagram. A gente vai para uma outra plataforma. E para você participar, você tem que entrar ou no meu Instagram pessoal, Terapeuta Marga, ou nesse Instagram aqui do Decolando Relacionamento. Vai no link da bio, tá? E se inscreva, gente. Tem que fazer a sua inscrição, tá bom? Exatamente. E além disso que ela acabou de falar, eu vou falar uma parte sobre as dores e os recursos do ser humano, que muitos casais desconhecem, e por conta disso a relação fica cada vez mais pesada e gerando também muitos divórcios por causa de um conhecimento. Porque, olha só, gente, os relacionamentos não vão bem, não é porque as pessoas não se encaixam, na verdade é porque elas não se conhecem. Não estou falando de conhecer o outro, não, estou falando de conhecer a si mesmo. Muitos relacionamentos, isso baseado na minha própria experiência clínica, na minha própria experiência pessoal também, dos relacionamentos anteriores que não deram certo, não funcionaram, da terapeuta Marga também, que os casais tendem a não ter um relacionamento próximo porque eles não se conhecem. Mas não é que eles não conhecem o parceiro ou a parceira, é porque eles não conhecem a si próprio. Então isso gera uma dificuldade no relacionamento. Quando cada um compreende as suas dores. Você sabia que nós temos 5 dores principais que estão armazenadas no nosso sistema nervoso? E, a depender da construção da vida da pessoa, o processo de construção que ela teve de desenvolvimento, ela pode ter uma dessas dores em maior grau e outras em menores. E, no relacionamento, essas dores são evocadas. Se eu não entendo que eu tenho essas dores, eu fico me relacionando com o meu parceiro e com a minha parceira através de dores. E quando as pessoas se relacionam através de dores, o que acontece? Elas se matam, entre aspas. Infelizmente, algumas vezes, literalmente, a gente vê o feminicídio aí. Porque, muitas vezes, quando o casal está naquele duálogo, dores são evocadas. Um complexo toma conta do sujeito ou da pessoa em si. E, às vezes, a pessoa fica cega e fala coisas que não deveria e muitas vezes age de uma forma que não deveria, por conta de um desconhecimento, porque se eu não trato as minhas dores me dominam e comandam a minha vida. Tem muita gente, muito casal, que vive o inferno dos confrontos por causa que eles não se conhecem. Eles não entendem as suas dores, não entendem os seus recursos. Aí você vai falar isso com eles, não preciso, não sei o quer se relacionar com qualidade, você quer ir para o 1% que tem relacionamento próximo? Então, entenda da questão sexual, entenda da questão psicológica que abrange o relacionamento. Porque se você entende a questão sexual, a psicológica e a racional e a afetiva, você vai ter aí os pilares de um relacionamento próspero. E nós vamos falar sobre esses pilares na live, um webinar totalmente online e gratuito, e nós falamos isso em lives anteriores. Um processo com a gente daria 6.400. E nós vamos oferecer isso no processo de 8 semanas. Na verdade, 5.400. Num processo de 8 semanas. E a gente vai oferecer de maneira condensada na live, gratuitamente. Então, quem de fato quer construir um relacionamento próspero, tenderia a estar conosco nessa live. Quem quer ficar no grupo dos 99% que tem um relacionamento escasso, a gente também respeita. Mas o nosso objetivo é de ajudar casais que estão comprometidos a construir um relacionamento próspero. É ou não é? Sim, sim. A gente brinca assim, né, sobre nossa vida pessoal, e vocês veem muita coisa ao vivo também, mas é o que a gente é, né? E a gente tem uma relação muito satisfatória, né? Não tanto, tanto no sexo, que é uma delícia, né? E ele aprendeu direitinho. Brincadeira, gente. Muito obrigado. Mas aprendeu mesmo, direitinho. Mas quanto no dia a dia, né? As pessoas olham pra gente e chegam a achar que a gente é perfeito, né? A gente não gosta que a pessoa olhe pra gente assim. Eu não sou perfeito, a gente não é perfeito, a gente tem nossos defeitos, nossos erros. Mas às vezes ela fala que eu sou chato, entendeu? Ele é um pouquinho. Só que o que acontece, gente, é o seguinte.
Uma energia sexual a sua energia sexual bem canalizada, ela pode te trazer muitos benefícios. Porque você pode ficar... Você, quando está com a energia sexual equilibrada, você fica criativa, você fica mais inteligente, sabe? Você tende a prosperar mais. E quando você está com a sua energia sexual desequilibrada, muita coisa ruim tende a atrair, entendeu? Exatamente. Muitas coisas ruins. É só questão, assim, de você pesquisar. Porque a energia vital, a energia de base, ela, assim, é uma energia, assim, de você pegar e fazer acontecer, entendeu? Deixar sua marca e ir para cima, entendeu? Então, essa energia vital, essa energia sexual, vocês têm que estar com ela equilibrada. É muito importante isso. É só questão, assim, de você fazer uma pesquisa sobre a energia sexual. Então, assim, a energia sexual com a energia da prosperidade é quase a mesma coisa, porque você fica muito criativo, muito mesmo. Então, é muito importante. Exatamente. E nós, por vivermos numa sociedade repressora, especialmente na questão da sexualidade, e também por vamos colocar assim, uma ineficiência no processo de educação sexual, acontece, e por uma questão também religiosa, gera-se repressões e muitas repressões. E as repressões, elas produzem pessoas neuróticas no sentido sexual. O neurótico, todos somos neuróticos em alguma área da vida. O neurótico, eu estou falando que é um desvio daquilo que deveria ser o saudável. O neurótico, ele vai para uma via do não saudável. Então, a repressão leva uma pessoa para a via do neurótico, ou seja, do não saudável. Então, calma aí que eu vou concluir. Você está me interrompendo de novo. Deixa eu concluir aqui, não me deixa nervoso não, por favor. É possível? Deixa eu só concluir aqui. Ela está bem assim debaixo da mesa. Aí eu me desconcentro, eu vou te falar. Deixa eu concluir aqui a palavra, por favor. Calma aí, deixa eu concluir. Aí fez eu me perder. Essa mulher é uma maravilha, meu Deus do céu. Então, deixa eu resumir aqui. Repressões gera pessoas neuróticas. Neurótico tem a ver com uma vida não saudável, um desvio daquilo que seria saudável. Então, todos nós somos em alguma área da vida, então é importante entender que isso não é um problema em si. Desde que eu entenda que eu estou nesse processo de neuroticismo e eu tenha ferramentas e entenda como trazer de novo para a via do saudável. Então, uma vida sexual saudável deveria ser prazerosa, leve, deveria ser uma vida que tenha novidades, uma vida de fato que gere criatividade. Agora, quando isso não está acontecendo, há um processo neurótico aí, há um processo não saudável acontecendo. Então, é necessário um desbloqueio desse processo para a vida sexual ficar leve novamente, ficar saudável, ficar criativa, ficar prazerosa. E aqui tem uma especialista das especialistas aqui no assunto, entendeu? Então, isso será tratado na live. E o outro ponto é a questão das dores, que vai te ajudar a se conhecer mais. Isso vai favorecer o seu relacionamento a decolar. Então, não perca, gente. Vai ser online, gratuita, e eu estou muito empolgado para esse dia acontecer. Ele está breve, né? Dia 4/2, às 20 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Sempre que quiser isso ao vivo, mas isso eu vi no Chaves, entendeu? Mas dia 4/2, às 20 horas. Aí agora você pode concluir que ela está de novo debaixo da mesa, bem assim. Mentira. Eu estou vendo isso, entendeu? Eu estou complicadinha agora. Então é isso, tá, pessoal? A gente já passou do tempo, é isso. A gente espera vocês dia 4, tá? E quarta-feira estamos de volta. É isso? Quarta-feira. Hoje é segunda-feira. Ela está perguntando que dia que é hoje. Jesus. Hoje é segunda-feira. Tá bom, pessoal. Amanhã é terça e depois é quarta, entendeu? Tá bom, pessoal. Vou dar um jeitinho nesse camarada aqui que tá... Hoje ele tá...